Então, no caso, você não vai passar atividade dessa Vou passar atividade com base na aula e com base, assim, no materialzinho que eu botei hoje. Mas, assim, coisa bem simples. Vocês vão ver que tá fácil hoje. Só discutir umas coisinhas com vocês, quando o pessoal vai entrando. O direito, ele é, como eu disse para vocês, tem o problema da interpretação no direito, que era uma coisa que eu queria ter trabalhado com vocês na disciplina de metodologia, mas não deu tempo. Que é interpretação, não existe interpretação, assim... Como é que o Kelsen, que é um cara que tem um livro ótimo sobre esse assunto, fala? Ele diz assim, o que é interpretar do ponto de vista jurídico, judicial, o que o juiz faz quando ele interpreta? Ele tem que olhar o que está na lei, né? Olhar o caso que chegou na mão dele, e aí, a partir da análise da lei, ele consegue chegar nas interpretações possíveis. Toda lei dá para interpretar para vários lados, entendeu? Você sempre pode fazer uma interpretação de um jeito, de outro, sempre cabe mais de uma interpretação. O direito, ele não é objetivo, ele não é uma máquina. Né? Por mais que os juristas gostem de dizer que é uma ciência, não é uma ciência, não é objetivo, não é, tem um grau de político, tem um grau de escolha ali, que é sempre um critério político. O Kelsen, ele faz uma crítica a um cara chamado... ai, caramba, Saussure, não. É o Saussure, se não me engano, ele é Saussure, é um francês. Que ele é famoso sobre interpretação do direito, ele diz que existem 4 ou 5 formas de interpretar no direito, ele diz que tem interpretação gramatical, a interpretação gramatical, a histórica, a sociológica, o que importa é assim, ele diz que tem uma interpretação que você faz que é baseado na letra da lei, e tem outras que são baseadas na história, no contexto político, no contexto sociológico, nos efeitos da lei, não sei o quê. O que você vai dizer, isso aí tudo é invenção, entendeu? Interpretação, se você quiser fazer seu objetivo, o nome do livro do Kelsen é Ciência do Direito, tá? Ele realmente é um cara, ele é o único cara que faz alguma coisa que seja próximo do científico no direito, né? Que é o cara do positivismo, que na verdade não é bom, porque se você reduz o direito ao positivismo, ele deixa de exercer a função dele, que é discutir justiça, né? Vira uma máquina de produzir decisão. O juiz vira o juiz do nazismo, que ele diz assim, não, eu estou obedecendo a lei. A lei mandar judeu para o campo de concentração, eu mandei o judeu para o campo de concentração, a ordem veio de cima, eu vou fazer o quê? Eu não posso, a ordem veio de cima, a lei é essa, foi aprovada no Congresso, no Parlamento, que era para mandar o judeu para o campo de concentração e transformar ele em sabonete. Então, a questão de justiça se esvazia se você começa a ler o direito como uma coisa assim, objetiva. Mas é interessante pensar nesse ponto. O Kelsen, quando ele fala isso, ele diz assim, olha, interpretação é você olhar a lei, o que está escrito lá, o que é o caso concreto e olhar quais são as interpretações possíveis. Porque a lei, ela é abstrata, ela é geral, ela é genérica, e quanto mais alta a lei, mais abstrata ela é. A Constituição Federal tem uns artigos que, assim, você pode jogar para um lado ou pode jogar para o outro, porque a palavra é completamente abstrata, né? O Supremo Tribunal Federal tem, num dos critérios de admissibilidade do recurso extraordinário, fala-se assim, para se aceitar o recurso extraordinário, ele precisa ter repercussão geral. Que raios é repercussão geral? Que diabo significa repercussão? O que é geral? O que o ministro entender que é geral. Não tem... Então, a baixa interpretação é grande. Tem leis que são mais, né, detalhadas, é mais fácil de identificar. De qualquer forma, cabe interpretação. Aí ele fala, o exercício do juiz é olhar a letra da lei e ver o que dá para interpretar. Entre as interpretações possíveis, ele vai escolher uma. Qual o critério que ele vai usar para escolher uma? O critério que ele quiser. Esse negócio de critério histórico, critério sociológico, isso é uma decisão política do cara que está interpretando. Se ele acha que é mais importante valorizar a vontade do legislador, que é um critério de interpretação. Se você não sabe o que fazer, você vê o que era a intenção da legislação, qual era o objetivo da lei quando ela foi criada. O que o legislador pensava quando fez a lei. É um critério para interpretar, tá? Os juízes não gostam muito, eles gostam de ter liberdade para interpretar do jeito que eles pensam, não do jeito que o legislador pensou. Eles querem ter essa liberdade para fazer do jeito que eles querem. Então, mas é um critério, você pode fazer isso, você pode usar o critério mais prático. Por exemplo, no direito tributário, na hora de interpretar quais são os tributos, o que é imposto, o que é taxa, você pode usar um critério econômico, da teoria econômica, que explica como é que funcionam os tributos, que é uma coisa que está ligada à economia, não tem nada a ver com o direito. Ou você pode usar um outro critério, um critério moral, mais ético, jurídico,
né? Enfim, essa escolha não existe uma forma de determinar que uma escolha é melhor que outra. A única coisa que dá para determinar de modo objetivo são os limites interpretativos da regra. É isso que o Kelsen fala, tá? Então, por exemplo, num caso do Supremo, como aquele da reeleição do Rodrigo Maia, não sei se vocês lembram, no passado teve uma discussão, porque o Rodrigo Maia queria concorrer de novo à reeleição na Câmara dos Deputados, e tinha um apoio político muito grande, porque ninguém queria que o Bolsonaro interferisse na eleição da Câmara, porque ninguém gosta do Bolsonaro, e aí não queriam que ele, de repente, vencesse o candidato do governo. O Rodrigo Maia não é um cara de esquerda, mas ele não estava alinhado ao Bolsonaro, né? Ele é aquela direita mais liberal e tal. Só que se não fosse ele o candidato, qualquer outro que fosse, por mais que ele apoiasse, não ia conseguir o tanto de voto que o Arthur Lira conseguiu e ganhou a eleição, que é o cara do Bolsonaro, do Centrão, né? O cara do PP, do Partido Progressista que entrou. Enfim, tinha uma pressão grande para se reeleger o Rodrigo Maia, porque ele estava comandando a Câmara de maneira relativamente independente ao Executivo. Inclusive no Supremo, porque ninguém no Supremo suporta o Bolsonaro. Aliás, ninguém em Brasília aguenta mais esse homem, tá? É porque o cara é presidente, não tem o que fazer. Isso é fofoca, todo mundo diz, quem trabalha em Brasília, quem é analista na TV, até os militares estão irritados com o cara. Enfim, aí queria manter o Rodrigo Maia ali. A Constituição Federal, ela é muito clara. Tem um artigo lá, não vou mostrar para vocês aqui para não perder muito tempo, que diz assim: o presidente e a mesa diretora da Câmara e do Senado Federal serão eleitos para um mandato de 2 anos, vedada a sua recondução. Está assim, muito expresso na Constituição. Só que o Supremo começou a inventar. Não, peraí, vamos interpretar aqui de um jeito que diz que o Legislativo é independente, ele pode decidir o que ele quiser e tal. Só que eles estão abaixo da Constituição, tudo tem que seguir a Constituição. Então, isso é o tipo de interpretação que o Kelsen diria. Bom, isso daí está objetivamente errado, porque a letra da Constituição é muito clara, não pode, por mais que todo mundo queira. Aí deu uma grita grande na sociedade, no meio jurídico, falando, não, peraí, pô, ninguém quer que seja eleito um cara ruim. Agora, o judiciário é o guardião da Constituição. Por mais que ele queira fazer a coisa de um jeito diferente, se está na Constituição, né, não pode ser contra. Então, os limites da interpretação são estão na lei, objetivamente. Qualquer outro critério que você use é um critério político para interpretar. Isso dá margem de manobra para muita coisa e tal. E só para puxar um tema aqui numa conversa, enquanto a galera estava entrando, agora a gente está com 21 alunos, podemos começar. Que bom, estamos todos aqui. Vou falar o que eu falei no começo, eu vou repetir, tá? Esse livro não estava bom para passar para vocês. Eu procurei livro Manual de Direito Internacional Público, bom, mas estava terrível a leitura. Então eu fui ler também, falei, nossa, isso aqui tá demais lenga-lenga, muita enrolação, tá muito chato, não tá explicando direito as coisas. Então, esqueçam o livro, realmente não vai dar. Eu pesquisei vários desses manuais, não achei nenhum bom. Eu queria uma coisa que tivesse para dar uma base para vocês, depois a gente começar a trazer os artigos científicos sobre temas específicos para vocês verem a complexidade do tema, as coisas interessantes, as decisões judiciais e tal, né? Mas não achei. Então, o que eu fiz hoje? Eu coloquei para vocês um artigo da internet, lá no Solar, Tem vídeos, Eduardo, tem vídeo. Eu posso colocar alguns vídeos também para ajudar o entendimento, tá? Mas é importante a leitura. Vocês estão fazendo humanas tem que ler. Tem que ler muito. Né? Não se acostuma com um videozinho do YouTube que não é uma boa coisa, tá? Mas eu vou botar alguns. Mas eu achei, né? Esse aqui. Eu botei para vocês lá no... Puta, não botei ainda, esqueci de postar. Botei aqui. Não é o ideal, porque isso não é um artigo científico, tá? É um negócio que está na internet, num site desses sites jurídicos. Né? Mas eles são bons, muitas vezes, são escritos por professores e tal. Olha, vamos ver quem fez isso aí. Tem bibliografia. Mas esse aqui tá bem preciso, tá bem assim... É isso aqui, entendeu? O negócio é esse, a discussão é essa e acabou. Não precisa ficar fazendo lenga-lenga, não. Então, eu botei esse aqui para vocês. O que a gente vai discutir na aula de hoje? A gente vai discutir como é que os tratados internacionais entram no sistema jurídico brasileiro. Que é uma coisa muito básica, assim, que a gente precisa ver antes de começar a complexificar o problema, né? O que é tratado e como é que eles se relacionam com o sistema jurídico nacional brasileiro. Tá? Então, tem esse texto aqui, eu vou colocar depois da aula a questão, se baseiem a resposta de vocês nesse artiguinho, e na Constituição Federal. Vou mostrar para vocês os artigos da Constituição aqui já.
para responder a pergunta. Esqueçam o livro do cara lá, porque não tem condição aquilo ali, não. Mais confunde do que ajuda, mais dá sono em vocês do que empolga vocês com o tema. Então, vamos lá. Tem algumas coisas que eu vou pegar do livro que são interessantes para mostrar certas curiosidades, né? Mas vamos pegar aqui. O que são tratados internacionais? Né? Que é isso que interessa para a gente. Tratados internacionais é o óbvio que vocês imaginam, tá? São acordos celebrados entre países. Né? Não existe tratado, ou organizações multilaterais também celebram tratados às vezes, mas em geral é países, tá? Empresa não faz tratado, pessoa não celebra tratado, Estado não celebra tratado, Estado com E minúsculo, né? O Estado do Amapá, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, eles não celebram tratados. Né? Mesmo países federalistas muito fortes, como os Estados Unidos, né? A Flórida não celebra tratado, a Califórnia não celebra tratado com outro país. Quem representa o país no meio internacional, quem representa os estados no meio internacional é o governo federal, é a União. Então, é ele que celebra tratados. Tratados são obrigações que os países assumem mutuamente e que passam a ter força de lei no direito interno dos países e passa a obrigar o país membro, a partir do qual ele pode ser cobrado no meio internacional se não estiver cumprindo aquele acordo. Né? O tratado exemplifica o grande problema das relações internacionais, que é o fato de não existir um garantidor externo ao sistema político internacional, diferente do país, onde se você não cumpre um contrato, você vai ser punido pelo judiciário, pela polícia e tal. O poder coercitivo do Estado vai descer a mão em cima de ti. No meio internacional isso não existe. Né? A coerção é puramente política, por isso que a efetividade de um tratado se baseia na política, essencialmente, né? Que aí vem os dilemas, o que dá sustentação à ordem internacional. Eu sou mais para o neorrealismo, que dá sustentação à ordem internacional é a organização hegemônica do poder. Então, sei lá, o Brasil não faz comércio com Cuba, porque se for, os Estados Unidos tem um bloqueio ali e fala, não, aqui não pode fazer comércio com Cuba porque a gente proíbe, não sei o quê. Então, é o poder que resolve. Tanto, isso aparece no livro, tem uma discussão que o livro faz muito engraçada, comparando tratados com contratos. Os juristas adoram essas figuras de contrato, tentar pegar um negócio do direito e aplicar a política, não funciona. Aí, nos contratos, no direito brasileiro e no direito do mundo todo, duas coisas são muito importantes. Né? A primeira delas é a vontade das partes, a livre vontade das partes. Então, tem toda uma parte do nosso Código Civil, em qualquer direito do mundo inteiro, que trata da nulidade dos contratos. Que quando um contrato é assinado por uma parte sob forte coerção, esse contrato é nulo. Eu não posso botar uma arma na tua cabeça e falar, assina aí um contrato que tu vai me doar todo o teu dinheiro do banco. Tu vai me dar todo o teu dinheiro do banco. Isso o contrato é nulo, tá? Outra parte muito importante dos contratos é a questão da pessoa estar capaz de exercer. Né? Eu não posso fazer um contrato com uma criança, com uma pessoa que está sob intervenção judicial porque é doida, está sob curatela, né, tem problema de demência, a pessoa não pode assinar um contrato, tem uma capacidade. Mas é a primeira parte que me interessa mais, que é essa coisa da coerção. Tem um exemplo que ele fala aqui de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, que depois do Tratado de Versalhes, Hitler utilizava das convenções e dos tratados internacionais para argumentar que o Tratado de Versalhes era nulo. Por que ele era nulo? Porque a Alemanha assinou esse tratado sob forte coerção. Óbvio, né? Tinha perdido a guerra, as tropas aliadas da Tríplice Aliança estavam todas lá na Alemanha com a arma na cabeça dos militares alemães, falaram, assina ou não, entendeu? Como é que chama nos militares? Não é rendição, é rendição sem... A pessoa se rende sem nenhum tipo de... Esqueci a palavra. Enfim, a pessoa se rendeu, ela tem que fazer o que o capaz está mandando, por óbvio. Aí o cara da Alemanha queria argumentar que esse tratado era nulo. Isso não faz o menor sentido, porque no tratado de guerra você assina porque você perdeu. É óbvio que é sob coerção. É óbvio que é sob coerção. Qualquer tratado de guerra que é assinado é sob forte coerção, não existe isso. Então, aí ele vai discutir aqui no livro, deixa eu até mostrar para vocês aqui, que eu achei muito engraçado quando eu estava lendo. E é a típica coisa do jurista, ele ficar discutindo se o negócio do Hitler era nulo ou não.
que sustenta o Tratado de Versalhes foi a guerra, foi o acordo chegado entre os vencedores e perdedores. Óbvio que tem violência. Então, enfim, isso é interessante. Mas os tratados internacionais, de novo, né, quem assina são os países, tá? Ô, professor, tem uma pergunta. Eu não terminei de ler o livro que o senhor passou, mas só que o senhor estava falando que os estados em letra E maiúscula, que são os países, né, podem fazer tratados. Só que aí eu lembrei que eu tinha visto alguma coisa assim sobre estados um pouco diferente. Aí eu fui olhar o livro agora, aí eu posso compartilhar minha tela? Eu não sei se você consegue. Acho que você não consegue. Dá sim. Então compartilha aí. Tá vendo? Tô vendo a gente aí. Tá. Aí tá dizendo bem aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Peraí. Legal, você tá cheio de grifo. Peraí, que eu tô tentando achar de novo aqui. Aqui, ó. Tiveram grande mérito de estabelecer que o direito de firmar tratados deixou de ser atributo exclusivo dos estados, com E minúsculo, mas dá para entender que é os países, né? Só que e pode ser exercido também pelas demais pessoas internacionais, foi o que eu falei, sobretudo as organizações internacionais. Como assim pessoas internacionais? Organizações eu entendi pode ser ONU, FMI, né? Mas e pessoas? Como assim? Não entendi. Pessoas, de novo, direito. Pessoas, pessoas que seriam pessoas jurídicas. Pessoas e organizações internacionais são a mesma palavra aí para isso, são sinônimos, tá? Quando ele fala, eu até mencionei isso no começo, organizações internacionais podem também celebrar tratados internacionais. Mas, assim, estados subnacionais não podem. Mas só quem pode celebrar tratados são essas pessoas, são os estados e as organizações internacionais. Quando ele fala pessoas são organizações internacionais, seriam pessoas jurídicas, entendeu? Mas empresas não podem, indivíduos não podem, unidades subnacionais não podem celebrar tratados. Eu adorei que você está com o livro cheio, todo grifado. Agora eu tô até com pena que eu não vou usar o livro, porque eu tô vendo que você... Mas que bom. Tá, então são estados, pessoas jurídicas e organizações... Não. Pessoas jurídicas, porque assim, organizações internacionais são pessoas jurídicas. Então, quando ele fala pessoas internacionais, ele está se referindo a essas pessoas que são as organizações internacionais. Essa palavra pessoas e a palavra organizações internacionais nesse parágrafo são a mesma coisa. É que ele diz a mesma coisa duas vezes com dois termos diferentes. Entendeu? Entendi. Essas pessoas são as organizações internacionais. Obrigada. Então, só quem celebra tratado é a ONU, a FMI, né, a OEA e os estados. Mas principalmente os estados. Né? Indivíduos não, empresas não, unidades subnacionais não. Isso não quer dizer que o Estado de São Paulo não possa celebrar um contrato com a China para comprar vacina, mas isso não é um tratado. O tratado tem força de lei, tem força cogente no direito interno do nosso país, tá? Então ele obriga, né, os indivíduos e tal. A gente já vai ver o processo de aprovação de um tratado, que era o que eu mais queria que o texto falasse e o livro não fala, que é o mais importante para a gente nessa aula. E o livro não fala, mas eu botei um artiguinho para vocês lá no Google Classroom, vocês vão ver, tá bem melhor ali a explicação. Se tiver alguma outra pergunta, que eu vi que tá tudo grifado, achei mó legal. Se tiver alguma coisa para falar, pergunta, pode perguntar. Tá bom, era só isso mesmo. Então tá. Obrigada. Então vamos seguir aqui. Então é isso, né? Como é que ocorre... Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu quero falar do texto aqui. Existe um tratado super importante nessa área, mas ele só fala coisas bem óbvias, tá? Que é a Convenção de Viena, de 1969. Está citada lá no livro várias vezes. O chamado o Tratado dos Tratados, é o Código dos Tratados. É um tratado internacional, a Convenção de Viena, que visa justamente regular os tratados internacionais de modo geral, tá? Tá na Convenção de Viena, que é importante trazer, que a gente vai ver especificamente no caso do Brasil, é que existem dois momentos. Você já deve ter ouvido falar disso, de assinatura de um tratado internacional, né, de entrada em vigor de um tratado internacional. O primeiro momento é a assinatura, o segundo momento é a chamada ratificação. Esses momentos, dependendo da legislação interna de cada país, pode ser diferente, né? Em alguns países, a assinatura do tratado já coloca ele em vigor, porque a autoridade que assina é a mesma que ratifica. Em geral, ditaduras, países autoritários, onde o presidente da república ele tem poder para, ou sei lá, o rei absoluto. Você pensar numa monarquia absolutista, Emirados Árabes, um lugar desses aí, o cara que assina, ele já bota em vigor o tratado. Mas a maioria dos países que nos interessam, são as democracias liberais, eles têm aprovação do legislativo. Então, existem dois momentos. O momento que
o Poder Executivo assina, o chefe do Poder Executivo assina o tratado, depois ele vai para ratificação no Congresso, no Parlamento, a gente vai ver isso daí já no caso do Brasil, tá? E depois que esse é ratificado, esse instrumento retorna para o organismo onde o tratado vai ser depositado, tem um momento do depósito, e aí, a partir do depósito, o país passa a se obrigar internacionalmente a cumprir aquele tratado. Quando ele assina, ele não está obrigado a nada ainda, ele só vai estar obrigado quando é ratificado. Alguns tratados multilaterais também prevêem algum tipo de cláusula de que só depois que vários países ratificam é que o tratado entra em vigor. Né? Ele aguarda, por mais que você ratifique, você ainda não precisa implementar aquele tratado, só quando tiver um número X de países que ele vai entrar em vigor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui do livro para trazer para vocês. Existe um tema também que aparece no livro que eu achei... alguns pontos do livro são bons, tá? É que tem tanta ladainha no meio que é a questão das reservas. Como existem dois momentos, um de assinatura e outro de ratificação, pode ter briga aí de política nesse meio caminho. A autoridade que assinou o tratado concordou com tudo que estava escrito nele, mas aí quando foi para ser ratificado por um parlamento, por um legislativo da vida, às vezes até teve mudança de governo, né? O tratado é assinado no país, teve eleição, no ano seguinte trocou o governo, aí vai ser ratificado por um outro parlamento, que pode não ratificar ou pode ratificar com reservas. Essa prática de ratificar com reservas, ela não existia até 1930, mais ou menos, tinha muita crítica em cima disso, porque isso não existe, né? Como é que você assina um negócio, depois você vai dizer, não é bem assim, a gente vai cumprir só um pedaço, outro pedaço a gente não vai cumprir, fica uma coisa estranha. Mas mas só que todo mundo começou a fazer isso, e aí virou uma prática internacional. Como tudo no direito internacional, as regras são flexíveis, né, ao que na prática se faz. Então, a coisa ficou mais flexível nesse ponto. Então, é possível você ratificar um tratado com reservas, falar, não, esse artigo, esse aqui a gente não vai cumprir, coisas do tipo, né? Vai ter críticas, vai ter uma certa indisposição. Idealmente, as pessoas que trabalham na negociação no Itamaraty, quem trabalha com essa coisa de diplomacia, de assinar tratado, negociar tratado, tem que fazer a coisa bem amarrada para quando for depois ser aprovado no legislativo, a coisa não ser mexida. No Brasil, isso não costuma ser um problema, porque o nosso presidencialismo de coalizão ele é muito amarrado, o executivo com o legislativo, então essas coisas são muito bem conversadas antes, mas acontece. Né? Eu devia até ter pego uns exemplos de casos onde teve a ratificação com reservas aqui no Brasil, mas como eu tive que mudar o texto da aula em cima da hora, não deu tempo. Vou ver se eu acho alguns exemplos disso para vocês. Então, assina o tratado, na hora de ratificar, o legislativo fala, não, esse artigo aqui a gente não concorda, não, então, aí ratifica com reservas, né? Isso é mais comum em países de governo dividido, como Estados Unidos, onde você tem um legislativo que muitas vezes está em conflito com o executivo, né? Os países como parlamentaristas, ou os países como o Brasil, que estão presidencialismo de coalizão, tem um alinhamento muito maior entre os executivos e legislativos, isso não é tanto um problema, mas aparece também. É outro ponto que eu achei interessante do texto. A questão da nulidade, né? Eu falei para vocês, tem todo um capítulo no livro, uma parte lá do livro, nulidade, extinção e suspensão de aplicação. Os tratados, eles podem ser suspensos, né? Podem ser denunciados, e o país pode dizer, eu não mais participo desse tratado. A Argentina fez isso esses dias agora com o Mercosul. Está suspenso o cumprimento da tarifa externa única do Mercosul pela Argentina na crise da Covid, né? O presidente argentino de esquerda está brigado agora com o Bolsonaro brigou com ele também. Tá rolando uma indisposição aí no Mercosul. O Mercosul ele conta com uma tarifa externa única, que é um negócio super interessante. Se vocês forem fazer aula de integração regional comigo, eu explico melhor, mas basicamente o Brasil e a Argentina eles se comprometem a praticar a mesma tarifa externa comum para ter uma política de importação e tal igual. Não são todos os produtos, alguns têm exceção. Né? Mas essas exceções estão no tratado do Mercosul, estão todas marcadas. Não, esse produto, a gente não vai praticar a tarifa externa comum. O que a Argentina fez agora foi falar, não está valendo o tratado. Eu vou fazer o que eu quero aqui, porque a situação está feia, não tem como eu respeitar o tratado do Mercosul. Então, essas coisas acontecem. Né? De novo, tudo é muito flexível nos tratados internacionais, porque o Estado Nacional, a única maneira de você obrigar ele a fazer alguma coisa é você praticar sanção econômica, que não funciona muito também, vide Irã, ou Cuba, ou você invadir o país, um tanque. Então,
É isso. Vamos olhar agora na Constituição Federal como é que funciona a integração de um tratado internacional no sistema jurídico brasileiro, que é isso que é mais importante nessa disciplina, tá? Pela Constituição, deixa eu abrir aqui o texto para vocês e partilhar a tela, peraí. Aqui. Primeiro vamos olhar aqui o artigo 21 da Constituição Federal, só para vocês verem como é que isso está formalmente no nosso texto constitucional. Vocês não tiveram constitucional ainda, né? Não? Não, professor. Tá, mas vocês já tiveram em ED a ideia de que a Constituição é o topo da pirâmide jurídica, que o texto constitucional está acima de tudo, tudo tem que seguir o texto constitucional. Se tiver alguma lei, alguma coisa que está contra o texto constitucional, essa lei, seja o que for, vai ser revogado, né, não vale, não é aplicado. E o intérprete último da Constituição é o Poder Judiciário. Então, como eu disse para vocês, tudo no direito está passivo de interpretação. E aí, quem dá a última palavra, em tese, é o Poder Judiciário. Né? Se o Poder Judiciário avança demais a linha, ele toma pau do outro lado, tá? Aí troca os ministros, o Poder Judiciário ele é um poder político também, mas eu não vou entrar muito nesse ponto aí, porque não interessa pra gente. Então, a Constituição é o topo do negócio. Então, a Constituição regula muita coisa, particular a nossa Constituição, que é muito detalhada, e nesse ponto, a Constituição regula quais são as atribuições do governo federal, do governo estadual, né, as assembleias legislativas, a Câmara de Deputados, o Senado, qual é a relação do presidente da República com o Congresso Nacional, tudo isso aí está regulado na Constituição de maneira, assim, bastante detalhada. E essa questão de que quem representa o Brasil nas relações internacionais está no texto da Constituição Federal também. Mas isso é uma prática no mundo inteiro, como eu falei para vocês, não é só porque está no texto da Constituição que é assim, tá? É assim porque é assim na política mundial. Quem representa o país é a União, né? Se for um país federativo. Se for um país unitário, no caso do Reino Unido, por exemplo, óbvio que vai ser o governo único, né? Mas se é um país que tem unidades subnacionais, aí tem que ter alguém que representa e essa pessoa é a União. Por que isso é importante? Porque no país federativo, a soberania é dividida, juridicamente falando, né? Estado, União e município são entes federativos independentes entre si. O presidente da República não manda no Estado, né? O presidente da República não manda no município, no prefeito. Existem competências e um espaço da soberania que é delimitado, é separado para o município, tem outro que é para o Estado. São unidades federativas independentes, tá? Não pode haver uma interferência de um no outro, senão pela via das regras constitucionais. E toda essa independência está regulada na Constituição. Portanto, a gente poderia pensar, por que então o Estado de São Paulo não pode celebrar um tratado, se ele é independente? Né? Porque a Constituição fala que não, que quem faz isso é a União. Então, o lugar que está isso no texto da União está aqui, ó. No artigo 21, que fala, compete à União. Estão vendo a Constituição aqui na frente de vocês? Aí no inciso 1, quando compete à União, quer dizer que compete só à União, não compete aos estados nem aos municípios. Aí o primeiro inciso é isso, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Né? O estado da Flórida não participa da ONU, quem participa da ONU é os Estados Unidos da América. Do mesmo jeito, o estado do Pará não participa da OEA, quem participa da OEA é o Brasil. Aí tem outras coisas aqui relativas às relações internacionais também, ó, declarar guerra e celebrar paz, né? O Paraná não declara guerra contra Cuba, quem declara guerra contra Cuba, se quiser, é a União. Assegurar a defesa nacional. Então, quem faz política externa é o país, né? A União. Então, essa coisa de que só quem assina tratado está regulado nesse artigo aqui da Constituição. Deixa eu ver aqui outra coisa. O artigo 49 da Constituição também é importante aqui. É competência exclusiva. Isso aqui a gente vai ver depois. Primeiro deixa eu... Primeiro vamos olhar aqui para achar o artigo. Espera aí. O Poder Executivo, tá? Tchananã. A fiscalização, peraí, das atribuições do presidente da República, tá aqui. Lembra que eu falei para vocês que tem dois momentos, tem o momento da assinatura e o momento da ratificação?
Está aqui o momento da assinatura, ó, das atribuições do presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo do Congresso Nacional. Esse sujeito a referendo do Congresso Nacional está no artigo 49, que eu tinha colocado antes. E fala... Não, esse é da STDCT aqui. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Deixa eu ver aqui, tem um outro dispositivo importante para mostrar para vocês. Peraí, não está. Peraí. Você pode separar isso antes da aula, mas como eu tive que mexer na aula toda agora à tarde, não deu tempo de eu separar os artigos. Bom, como é que é feito esse movimento, então? Então, o presidente assina, depois que ele assina, vai para o Congresso Nacional para ser aprovado. E como é que ele é aprovado, o Tratado Internacional? Vamos olhar aqui no texto, mas quem aprova é o Senado, tá? Que, aliás... A Constituição Brasileira de 88, afirma no artigo 21, compete à União, é isso que diz que é o presidente que assina. O Congresso Nacional tem a exclusiva alçada de ratificar. Tá? Cadê? Depois que esse tratado é aprovado pelo Legislativo, ele é aprovado por maioria nas duas casas. Depois eu vou pegar direitinho o procedimento, que não deu tempo, de novo, não deu tempo de eu separar a prova de hoje, que eu tive que mudar em cima da hora. Vou pegar direitinho o procedimento, mas ele tem que ser aprovado pelo Legislativo. Né? Depois de aprovado pelo Legislativo, ele é transformado no que a Constituição chama de decreto legislativo. Esse decreto legislativo, ele é promulgado pelo presidente do Senado Federal. O método de aprovação de tratado é um pouco curioso, porque ele é muito parecido com o método de aprovação de lei. Uma lei, né? Uma lei ordinária, uma lei complementar. Só que a lei, ela é aprovada por iniciativa, que pode ser do presidente ou pode ser do Congresso, mas aí depois que o Legislativo aprova, quem promulga uma lei é o presidente da República. Né? Então, é ele que tem a última palavra, inclusive ele pode sancionar a lei, pode sancionar totalmente ou parcialmente uma lei. No caso do tratado, não, ele é o primeiro cara, ele é o primeiro ator político que aciona. Então, ele assina, depois é aprovado no Legislativo, e é o próprio Legislativo quem promulga o Tratado Internacional através do presidente do Senado Federal. Essa é a figura política que faz essa chamada promulgação do Tratado Internacional, e a figura legislativa é o tal do decreto legislativo. É importante essas definiçõezinhas, porque lá na frente vocês vão ver que dá problema. Por exemplo, a gente vai estudar a questão da intervenção federal. E no caso da intervenção federal, tem um texto super legal que a gente vai estudar mais para frente, onde o MPF, a Defensoria Pública, está tentando brigar no Brasil em várias situações onde tem muitos presos, né, em superlotação em prisão, em condições desumanas, morrendo de HIV, de espancamento na prisão, aquelas coisas horrorosas que você sabe de presídio. E aí, a Defensoria Pública quer levar essas questões para o âmbito internacional. E quer fazer isso levando para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente vai estudar mais para frente. Só que, para fazer isso, um dos critérios de admissibilidade de uma questão na Comissão de Representação, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, é que você tenha esgotado os recursos internos jurídicos do país. Ou seja, antes de você levar um negócio para ser julgado no TPI, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tal, você precisa usar o judiciário do seu país. Isso está no tratado, tá? A gente vai estudar mais para frente esse tratado. O que a Defensoria faz? Porque as coisas demoram muito no judiciário. Ela entra com um pedido, a gente vai estudar esse caso concreto, tá? Ela entrou com um pedido de intervenção federal em algumas situações, né, para a União intervir no Estado para tentar resolver a situação do sistema carcerário de um Estado que está em completo desrespeito às regras de direitos humanos, às regras de direito brasileiro. Isso é uma tentativa da Defensoria fazer isso. Ela sabe que o Supremo não vai dar. A gente vai estudar esse caso mais para frente, mas tem uma jurisprudência farta do Supremo Tribunal Federal, já que ele não manda fazer intervenção federal numa situação dessa. Só que quando você
faz o pedido de intervenção federal, isso joga o caso direto para o Supremo. Né? Você não pode entrar com uma ação dessa, a gente vai ajudar mais para frente, direto no Supremo. Você teria que esperar julgar no Judiciário. Isso tudo demora. Só que para você levar para a Comissão Interamericana, você precisa usar o Judiciário. Então, quando você faz um pedido de intervenção federal, você pula todas as fases do Judiciário e vai direto no Supremo. Aí, quando o Supremo diz que não pode fazer intervenção federal, você já tem ali a decisão, e aí você chega na comissão e fala, olha, o Supremo Tribunal Federal do Brasil já disse que eu não posso. Então, a única chance que eu tenho é vir aqui com vocês, Comissão Interamericana. Tudo isso para dizer o quê? Para chegar na interpretação do Supremo. O que o Supremo disse sobre esse caso? Ele disse que tratados internacionais tratam-se de decretos legislativos e não podem ser... É um dos argumentos do Supremo, tá? E eles não podem ser discutidos na via processual que a Defensoria usou por ser decreto legislativo. A via processual que a Defensoria costuma usar só pode discutir lei. Lei é diferente de decreto legislativo, né? A gente vai ajudar essas coisas mais para frente, mas, de novo, eu estou pontuando por que é importante esse nome aqui. Decreto legislativo não é lei. E lei complementar é diferente de lei ordinária também, isso está na Constituição. Todas essas modalidades legislativas são diferentes umas das outras, e isso é importante. Espera que tem alguém querendo entrar na sala. Então, né, grave que decreto legislativo não é a mesma coisa que lei, tá? A lei, como eu falei para vocês, a lei complementar e a lei ordinária, elas são aprovadas no legislativo e depois são promulgadas pelo Poder Executivo com vetos ou sem vetos. Né? Se o presidente vetar tudo, ela não é promulgada, ela é vetada. Esse veto depois pode ser derrubado por maioria no Congresso, tá? Veto ou vetos. O decreto legislativo, não. O decreto legislativo ele já foi assinado pelo presidente. Então, inclusive, isso dá problema, porque o presidente de um partido pode ter assinado o tratado, aí o legislativo aprova, né, promulga o tratado, só que o outro presidente que assumiu depois que ganhou a eleição pode ser contra esse tratado, já não aceita mais. Né? O texto, isso é a regra, tá? Então, assinatura, promulgação pelo presidente do Senado após aprovação nas duas casas do Congresso Nacional. É assim que funciona a aprovação de um tratado internacional. Após esse decreto legislativo, a regra é que o tratado seja levado no chamado depósito, no organismo internacional que o tratado faça referência, porque os tratados falam que o depósito será feito em tal organismo. Em geral é na ONU, mas tem alguns tratados locais que vão tipo para a OEA, lá na África para a União Africana, tem que ser um organismo que o tratado indique. É através do depósito, só através do depósito, que o país pode ser cobrado internacionalmente desse tratado. Por que essa palavra depósito? Porque isso é importante. Vocês têm que lembrar que antigamente não tinha internet, gente. Então, ninguém sabia que o país tinha aprovado lá o tratado. Então, você só pode cobrar do país o tratado depois que ele chama depositado no organismo internacional, que dá publicidade para todo mundo e falar, olha, agora o Brasil trouxe aqui a ratificação e depositou, então a gente pode pegar no pé dele, encher o saco dele que ele não está cumprindo o tratado, porque agora ele trouxe o tratado. É isso. Tem uma frase muito boa aqui no texto, deixa eu achar aqui, que resume essa história, tá? Que ele até grifou aqui, nesse textinho que eu estou mostrando para vocês. Espera que eu já achar. Tá aqui. Essa citação aqui que eu gostei muito dela. Ó, os tratados são obrigatórios em virtude da ratificação, executáveis em virtude da promulgação e aplicáveis em decorrência da publicação. Isso aqui é um resumo bem legalzinho disso. Então, da feita que o país assina, depois ele manda para ratificar. Quando o Congresso ratifica, ele é obrigatório já de que vai entrar em vigência. Só que ele só entra realmente em vigência quando ele é promulgado. Quem promulga é o presidente do Senado. Mas ele realmente só é aplicável depois que ele é publicado no Diário Oficial. Como toda lei, tá? A coisa só tem validade depois da publicação no Diário Oficial. Então, esse ritozinho é importante. Agora vem o ponto mais interessante e importante dessa aula, que é o artigo 5º da Constituição, que sofreu uma mudança muito importante, que isso vai ter efeito para várias aulas aí para frente que a gente vai fazer.
Então, o que diz o artigo 5º da Constituição? Aqui, ó. A gente já está até nele. O artigo 5º é o artigo que tem os direitos individuais fundamentais, a nossa Carta de Direitos, ó, é o artigo mais importante da Constituição Federal. Tudo aqui é o que a gente chama de cláusula pétrea. Vocês não sei se estudaram isso já na introdução ao direito, mas a nossa Constituição Federal, ela tem um dispositivo aqui que diz que certas coisas da Constituição não podem ser mudadas de forma alguma. É uma coisa que a gente trouxe da Constituição da Alemanha. A Constituição da Alemanha foi a primeira Constituição do mundo a criar as chamadas cláusulas pétreas. Até então, todas as constituições podiam ser mudadas em qualquer lugar, juridicamente falando, tá? Politicamente falando, você faz o que você quiser. Você pode rasgar a Constituição e fazer uma outra, você pode dar golpe de Estado e tal. Falando juridicamente. A nossa Constituição fala no artigo 69, deixa eu mostrar para vocês aqui, as cláusulas pétreas. Os juristas adoram, eles é o artigo 69, peraí. Tá aqui, artigo 60, perdão. Os juristas, eles têm orgasmos com esse negócio aqui. Da emenda à Constituição. A emenda à Constituição é como você muda a Constituição, tá? A Constituição será emendada, aí tem a regra de emendamento constitucional, que como é que é feito e tal, não vou entrar nesses detalhes que não interessa pra gente. O interessante é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º é assim, o parágrafo da Constituição Federal, parágrafo 4 do artigo 60. Olha o que ele diz. Não será objeto de deliberação, não pode nem ser deliberado, quanto mais aprovado, a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos individuais fundamentais, os direitos e garantias individuais, tá? Esses direitos não estão só no artigo 5º, mas eles estão principalmente no artigo 5º. Esses direitos aqui, pela lógica da Constituição Federal, não podem ser mudados de forma alguma. Você não pode tirar, você não pode apagar, você não pode revogar, você não pode flexibilizar, né? Você pode só colocar mais, você pode adicionar coisa. Fala. Esses direitos, eles são as únicas cláusulas pétreas da Constituição? Não são. As cláusulas pétreas estão todas aqui no parágrafo 4º do artigo 60 que eu li para vocês agora. De novo. São esses aqui, ó, são essas cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, direitos e garantias individuais. Existem, por interpretação, é uma aula de constitucional isso, mas eu vou falar para vocês, assim, de maneira mais simples. Existe, por interpretação do Supremo, dispositivos constitucionais, cláusulas pétreas constitucionais explícitas e cláusulas constitucionais implícitas. O judiciário adora aumentar o poder dele. Quanto mais ele puder dizer que ele pode ir contra o poder legislativo e dizer que uma lei é inconstitucional, mais eles gostam, entendeu? Então, eles argumentam que existem cláusulas explícitas e implícitas. Né? As explícitas seria o artigo 5º, por exemplo, que aqui fala os direitos e garantias individuais. Quais são os direitos e garantias individuais? Ora, tem um artigo 5º aqui que diz que o título do artigo é direitos e garantias fundamentais. Então, por óbvio, isso aqui é direito individual, né? Seguindo o que está escrito no parágrafo 4º do artigo 60. Né? Mas não, o Supremo vai dizer, mas não só isso. Outras coisas que podem ser interpretadas a partir da Constituição também consistem em cláusulas pétreas. Tá? Mas isso aí é o Supremo que faz a bruxaria deles e diz que existe. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira ação direta de inconstitucionalidade do Brasil foi em 1993 contra a antiga IPMF. Vocês já ouviram falar da CPMF, vocês nunca ouviram falar da IPMF. A IPMF veio antes da CPMF. CPMF vocês já ouviram falar, né? Contribuição sobre Movimentação Financeira. É um tributo que existia no Brasil, não existe mais, a qualquer momento pode voltar, mas por enquanto não está valendo. Que toda transação bancária tem que pagar um dinheirinho para o governo. Isso veio junto com um grande pacote na época do governo Fernando Henrique, no sentido de centralizar as finanças públicas no governo federal e conseguir elaborar um plano de estabilização econômica. Né? E parte desse plano envolveu o aumento de arrecadação da União. Como parte da arrecadação da União, criou-se a tal da IPMF. A IPMF era um imposto, como o próprio nome diz, imposto. Né? I de imposto, C de contribuição. Tributariamente são coisas diferentes, tá? Então, o governo federal criou esse imposto e aí teve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que, por várias razões, julgou este imposto inconstitucional. Tá? Aí, o que o Congresso Nacional fez? É inconstitucional? Então, vamos mudar a Constituição, porque se a gente muda a Constituição, deixa de ser inconstitucional. Porque se está na Constituição, não é mais inconstitucional. Tá? Eu estou falando de um jeito bem assim, mastigado, que é para vocês
né? Vocês não são do jeito que vocês entenderem bem. Se eu estou sendo redundante, por favor, avisem. Mas a ideia era essa. Então, o Congresso Nacional criou a primeira emenda da CPMF. Essa primeira emenda tinha várias coisas. Entre elas, ela dizia que esta emenda entra em efetividade no dia da sua publicação. As leis, de modo geral, elas podem estabelecer que elas vão entrar em vigência em determinada data. Se elas não falam nada, né, é 45 dias, mas elas podem dizer, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso é super normal. Porém, existe uma regra na Constituição Federal que diz que nenhuma mudança tributária entra em vigor na data da sua publicação. Está na Constituição isso. Existe o que a gente chama de princípio da anterioridade, que diz que uma mudança tributária só entra em vigor no próximo exercício fiscal, ou seja, no ano seguinte, e que tem que ser respeitado num período de 90 dias também para a entrada em vigor de qualquer mudança na área tributária. Isso está na Constituição. Né? Mas como a CPMF estava emendando a Constituição, o governo falou, já que a gente está mexendo na Constituição, a gente fala que no caso da CPMF vai entrar em vigor imediatamente. Né? Entrando em vigor, como é uma coisa bancária, é fácil do banco tirar esse dinheirinho e mandar para o governo, é uma coisa muito fácil de operacionalizar. Então, estava isso lá no texto da Constituição. E aí, isso virou uma ação direta de inconstitucionalidade, outra ação direta de inconstitucionalidade. Aí você pergunta, mas como que você pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma emenda constitucional? Você entra com base no artigo 60, parágrafo 4º, argumentando que certas coisas não podem ser alteradas na Constituição nem por emenda constitucional. No caso dessa ação direta em particular, o que foi argumentado? Foi argumentado que 2 pontos da emenda eram inconstitucionais. Na verdade, foi argumentado que vários pontos eram, mas o Supremo só deu esses 2. Que 2 pontos era esse? O primeiro era de que a CPMF não pode ser cobrada entre os entes federativos. Existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 150... Peraí. O artigo 150, que diz assim... Sem prejuízo, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Inciso 3, cobrar tributos. Não, desculpa. Inciso 6, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. O inciso 6, a linha A do artigo 150, basicamente diz que a União, Estado, Município e o Distrito Federal não podem criar impostos uns sobre os outros. Isso quer dizer que o Estado não paga imposto de renda, o município não paga imposto de renda, a União não paga IPTU, o prédio da Defensoria Pública da União, o prédio da Justiça Federal lá na Zona Norte, não paga IPTU. É isso que está dizendo o artigo 150, tá? O que o Supremo entendeu? Ele entendeu que o imposto sobre movimentação financeira ou a contribuição ao CPMF, ao ser cobrado de todas as transações financeiras, afetava o Estado, o município e o Distrito Federal. Né? Era um tributo da União que afetava os outros entes federativos. Ao fazer isso, ele violava uma cláusula pétrea implícita no texto constitucional, que seria o artigo 150, inciso 3, a linha A, que fala que não pode fazer isso. Mas isso aqui não está... Por que isso aqui como é que se argumenta que isso aqui é cláusula pétrea? Se argumenta dizendo que isso viola o princípio federativo. É assim que a bruxaria jurídica é feita, tá? Então, deixa eu voltar aqui no artigo 60. Você argumenta que isso viola a forma federativa de Estado. Então, percebam que é um passo largo, né? Dizer que obrigar o município a pagar imposto para a União viola a forma federativa de Estado. Mas o Supremo entendeu que isso seria uma cláusula pétrea implícita. Foi uma resposta longa, mas é que a pergunta era complicada. Você perguntou quais são as cláusulas pétreas. Voltando ao resumo para te responder diretamente, as cláusulas pétreas estão aqui no parágrafo 4º, né, inciso 1, 2, 3, 4 e 4. Mas isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui pode ser entendido qualquer coisa. O que o Supremo entender que se encaixa nisso aqui seria a cláusula pétrea. Outra coisa que o Supremo entendeu, a segunda violação, nessa ADIM aí, que foi julgada em 1993, que o Supremo também disse que não poderia ser daquela forma, é a questão da entrada em vigor, que eu mencionei para vocês. O Supremo disse que você não pode violar
o princípio da anterioridade, que é esse que fala que qualquer mudança tributária tem que respeitar a entrada em vigor no próximo ano fiscal e 90 dias. O Supremo disse, só para ser mais preciso, o Supremo disse que até pode entrar em vigor no mesmo ano fiscal, porque é emenda constitucional, mas tem que respeitar pelo menos os 90 dias. É a chamada anterioridade nonagesimal, que está lá no artigo 150 também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. De novo. Ele entendeu que será cláusula pétrea. É cláusula pétrea? O Supremo entendeu o que é. Tá, entendeu? É isso. Né? O mesmo artigo, ó, é vedado a União, Estado Federal e Município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. Lembra que eu falei para vocês do mesmo exercício financeiro? Então, a CPMF não poderia ter sido cobrada no mesmo... Esse é o argumento, tá? Não poderia ser cobrado no mesmo exercício financeiro, só poderia ser cobrado a partir do ano que vem. E a linha C, antes de decorridos 90 dias, essa é a 90ª, da data da publicação da lei que instituiu, aumentou, tarará. O Supremo disse, já que é emenda constitucional, a gente pode desobedecer a linha B para o caso da CPMF, mas a linha C não. Alguma anterioridade tem que ter. O governo não pode criar um imposto hoje que você tem que pagar amanhã, né? Senão a população vai pegar de surpresa. Isso aí não... Argumento do Supremo. Isso aqui ele entendeu que era cláusula pétrea. Tá? Isso aqui ele entendeu que não. Então, as cláusulas pétreas são feitas a partir da interpretação, mas qualquer interpretação que você faça, você tem que conectar com o artigo 60, parágrafo 4º. Não é qualquer coisa. Quer dizer, é qualquer coisa, mas quando você argumentar, você tem que botar em alguma dessas coisas aqui. Né? Se eu for dizer que, sei lá, que o presidente da Câmara não pode ser reeleito, né, que eu não posso mexer numa lei, eu não posso fazer uma emenda constitucional para alterar a forma de eleição do presidente da Câmara dos Deputados, eu só posso argumentar que isso é inconstitucional se eu conseguir conectar isso daí com uma dessas 4 coisas, né, nem que seja de maneira abstrata. Aí o Supremo Juiz vai decidir se isso faz sentido ou não faz sentido, tá? Deu para entender essa coisa das cláusulas pétreas? Por que isso aqui é importante, tá? Porque desde 2003, aprovou-se uma emenda à Constituição brasileira que é muito famosa, a emenda constitucional número 45. Ela fez uma reforma grande no Poder Judiciário brasileiro, que alterou muitas coisas, mas o que nos interessa aqui, a alteração está no artigo 5º, que é um artigo de direitos fundamentais. Lembra que eu falei para vocês que está no artigo 5º não pode ser tirado, só pode ser colocado coisas novas, né, ou expandido os direitos que estão lá. Você não pode tirar direito. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º fala que não. E aí, o que se colocou no artigo 5º da Constituição brasileira? Colocou-se o parágrafo 3º no artigo 5º, tá? Olha só o que diz. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Isso trouxe toda olha o tanto de coisa que tem anotada aqui na Constituição Federal sobre esse assunto. Isso trouxe toda uma problemática, que é a seguinte. Antigamente, quando o Poder Executivo assinava um tratado, depois ratificava-se esse tratado no Congresso Nacional, depois depositava-se o tratado no organismo internacional no qual tinha que ser depositado, e esse tratado entrava em vigência, né, e promulgava-se esse tratado pelo presidente do Senado Federal via decreto legislativo, e esse tratado passava a entrar em vigor no sistema jurídico brasileiro, esse tratado podia ser exigido dentro do Brasil, não só exigido pela comunidade internacional do Brasil, mas também pelo governo brasileiro dos seus súditos, dos seus cidadãos, das suas empresas, né? Dentro do Brasil aquilo passa a entrar em vigor. Como é que isso entra em vigor no sistema jurídico brasileiro? Entrava em vigor com o status de lei. Então, um tratado internacional assinado antes da emenda 45 era como se fosse uma lei, desde que ratificado e tudinho, tá? Era uma lei no Brasil. Né? E isso é muito importante porque pode existir conflitos entre o tratado e a lei que existe no país. Esses conflitos precisam ser resolvidos. No direito brasileiro, se vocês lembram da aula de introdução ao direito, existe toda aquela pirâmide de Kelsen. Né? A Constituição está no topo, depois da Constituição vem as emendas constitucionais, depois das emendas constitucionais vem a lei complementar, depois da lei complementar vem a lei ordinária, depois da lei ordinária vem os decretos, depois do decreto vem a portaria, vai descendo. Isso quer dizer que uma coisa tem que estar, o de baixo tem que estar de acordo com o de cima. Né? Então, se o tratado internacional ele tem status de lei, tudo que está abaixo de lei tem que estar de acordo com aquele tratado. Aquele tratado tem superioridade sobre
as portarias, os decretos, os atos do poder da administração pública, né? Porque tem caráter de lei o tratado. Outra questão que se coloca é se o tratado foi assinado e ratificado e promulgado, as leis que falavam de maneira diferente estão revogadas naquilo que são diferentes. Né? Conflitos de norma. Vocês também talvez tenham ideia, para ter estudado isso em introdução ao direito. Como é que uma norma é revogada? Como é que uma lei é revogada? Ela pode ser revogada expressamente, porque uma lei nova diz que aquela lei foi revogada, ou ela pode ser revogada tacitamente, porque uma lei nova passou a regulamentar aquilo que a lei antiga regulamentava. Lei nova revoga a lei antiga. Né? A gente está sempre atualizando as coisas, tem que ter um critério para resolver o problema desse conflito, já que as duas têm o mesmo status normativo, então a lei nova vai revogar a lei antiga. Se é um tratado internacional e ele entra no sistema político brasileiro com o caráter de lei, ele revoga, naquilo que lhe for conflituoso, qualquer lei anterior. É assim que a gente resolve o conflito interpretativo. Tá? Da mesma forma, isso já é um problema para o Brasil no meio internacional, já era para qualquer país, mas Brasil em particular, se depois que foi assinado, ratificado, promulgado via decreto legislativo tratado no país, e virou lei, né, como se fosse uma lei no país, se dali 10, 5, 3, 4, 2 anos é aprovada uma outra lei que entra em conflito com esse tratado, o que acontece com esse tratado, com a vigência dele dentro do país? A mesma coisa que aconteceu com a lei anterior quando o tratado entrou em vigência, ele deixa de valer. Dentro do país, tá? Dentro do Brasil. Naquilo que ele está em conflito com a nova lei, porque a nova lei mudou a regra que estava naquele tratado dentro do país. E ambos têm o mesmo status, né? No sistema da pirâmide de Kelsen do direito. Ambos são leis, a lei mais nova revoga o que está naquele tratado que tem status de lei anterior. Tá? Inclusive, isso é um problema, né? Porque está revogado dentro do país, mas o país continua sendo signatário do tratado no meio internacional. Então, lá fora, o Brasil vai continuar sendo cobrado por não estar cumprindo o tratado, né? Mas justamente porque teve esse conflito dentro do país, mudou o governo, foi aprovada uma lei que tacitamente revogou o tratado, porque o tratado deixou de valer, porque a lei nova agora diz que é diferente o negócio. Deu para entender? E aí, a emenda, o parágrafo 3º criou uma novidade. Que novidade é essa? Que os tratados e convenções de direitos humanos, só os direitos humanos, que forem aprovadas, né, dessa forma aqui, essa forma aqui, vale dizer, é a mesma regra para aprovar a emenda constitucional, tá? No Brasil, a emenda constitucional é aprovada após de votação nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 de cada dos membros, esse negócio aqui todo. Né? Para aprovar a emenda constitucional, você tem que fazer isso aqui. Então, se o Tratado de Direitos Humanos também passar por esse negócio todo aqui, eles serão equivalentes a emendas constitucionais. Ora, se é equivalente à emenda constitucional, está acima da lei. Né? A emenda constitucional está acima da lei. A gente vai estudar um pouquinho isso com mais detalhes na próxima aula, mas... Então, uma lei posterior não poderia revogar o Tratado de Direitos Humanos mais depois de 45. Tá? Por quê? Porque ele tem caráter de emenda constitucional, esse Tratado de Direitos Humanos. Então, essas são as 2 formas de entrada, resumindo a aula, essas são as 2 formas de entrada de tratados internacionais do direito brasileiro. A primeira é a normal, que existia desde antes de 2003, desde antes da emenda 45, que é a assinatura do tratado, depois ratificação, promulgação pelo presidente da mesa do Senado, publicação no Diário Oficial, depósito do tratado lá no organismo internacional. Aí o país é cobrado desse tratado internacionalmente e esse tratado entra no ordenamento jurídico brasileiro com a força de lei. Se vier uma outra lei depois, esse tratado vai estar revogado no direito brasileiro, mas não vai estar revogado lá fora. Lá fora o Brasil vai continuar sendo cobrado pelo cumprimento do tratado. A partir da emenda 45, criou-se uma outra forma de integração do Tratado Internacional no direito brasileiro, que é via o mecanismo do parágrafo 3º do artigo 5º. Né, que aí o tratado não entra mais com status de lei, mas com status de emenda constitucional, e aí cria-se uma série de problemas jurídicos, que até hoje são muito debatidos.
O primeiro deles é, se o tratado entrou com caráter de emenda constitucional e ele é de direitos humanos, não seria, então, cláusula pétrea? Né, os juristas dos direitos humanos vão dizer. Ou seja, esse tratado não pode ser revogado de forma alguma, nem por emenda constitucional mais, né, porque existe essa argumentação de que os direitos humanos, eles são sempre capazes de serem ampliados, nunca reduzidos. Tem até um princípio, que eu não estou recordando o nome agora, que diz isso. Que você sempre pode aumentar os direitos humanos, você nunca pode reduzi-los. E a Constituição fala que os direitos humanos, os direitos individuais fundamentais, direitos humanos, que nesse sentido são sinônimos, são cláusulas pétreas. Ou seja, você nunca pode revogar. Depois que botou aqui, mano, já era. Então, se eu faço uma emenda constitucional que acrescenta um inciso aqui no artigo 5º, nunca mais eu posso tirar. Deixa eu ver se tem alguma aqui que foi incluído. Ó, o inciso LXV3 palitinho, que eu não sei isso aqui o que é. É artigo 78, eu acho isso aqui. A todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui não estava na Constituição original, tem até uma DIN que discute isso aqui, eu não vamos olhar isso aqui agora, senão vai ser confusão, mas a ideia é que, se botou esse inciso aqui, pode perceber que é o único que foi acrescentado, ó, não tem mais nenhum inciso que foi botado por emenda constitucional. O artigo 5º ele é muito sagrado, ninguém mexe muito isso aqui não. Mas aí tem esse inciso novo aqui, se ele foi colocado aqui, e aqui é cláusula pétrea, só tem cláusula pétrea, você não pode tirar esse negócio daqui nunca mais. Por essa lógica, se o parágrafo 3º diz que os tratados de direitos humanos entram com caráter de emenda constitucional, então eles também nunca mais podem ser revogados no Brasil. Dirão os defensores dos direitos humanos. Isso aí, a gente vai olhar essas decisões com um pouco mais de detalhe nas próximas aulas, mas começa a criar esse tipo de problema. Outro problema que os defensores... olha outra mudança aqui que vai ser importante para a gente mais para frente. Parágrafo 4º, também foi criado pela emenda 45, que é o TPI. Esse tribunal aí que o Bolsonaro vocês não estão reclamando dele lá, está aqui na Constituição, está no artigo 5º. Negócio sério. Né? O Brasil submete a jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a qual de criação tenha manifestado adesão. E no caso do TPI, ele manifestou adesão, né, pelo Tratado de Roma. Então, a gente está lá no TPI, a gente assinou aquela porra, a gente está obrigado agora a cumprir. E aí foram denunciar o Bolsonaro, tá, o rolo. Depois a gente vai estudar esse TPI, tá? Mas o que me interessa mais é o parágrafo terceiro primeiro. Então, esse foi o primeiro problema que eu falei para vocês. O que quer dizer que se eu aprovar um tratado no Brasil de direitos humanos, pelo regramento aqui, esse tratado é emenda constitucional, e se é emenda constitucional, ele é cláusula pétrea? Se é cláusula pétrea, eu não posso revogar esse tratado nunca mais. Né? Nenhum outro governo que venha a assumir, que seja eleito, democraticamente eleito para assumir, pode, pelo sistema constitucional brasileiro, pelo direito, né, revogar esse negócio mais. Ele pode por outra via, né, por via autoritária, ele pode desrespeitar, ou o próprio judiciário pode entender de maneira diferente, mas essa é uma questão posta, tá, gente? Outra questão que a gente vai estudar com mais detalhe mais para frente, quando a gente for ver o caso de Belo Monte, quando a gente for estudar algumas decisões aí de jurisprudências internacionais. Tratados de direito ambiental. Direito ambiental não está aqui no artigo 5º. Não está escrito aqui em lugar nenhum, direito ao meio ambiente sustentável, nada dessas coisas, tá? Direito ao meio ambiente sustentável é cláusula pétrea? É garantia fundamental? Direito ao meio ambiente sustentável, trata-se de uma garantia fundamental? O principal artigo do direito ambiental é o artigo 225 da Constituição. Percebe que é o artigo 225, está muito longe do artigo 5º, tá? Mas ele diz aqui, ele diz um negócio muito sério. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à vida sadia e à qualidade de vida. Ou seja, isso aqui está conectado com o direito à vida. Ter um meio ambiente saudável tem a ver com o seu direito a viver. Então, o negócio tem muito a ver com os direitos individuais fundamentais, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso aqui é um negócio muito lindo, tá, gente? Essa Constituição, ela é muito, muito progressista, ela é muito de esquerda, né, na área de direito ambiental. Isso aqui não tem em outros países, tá? Mas está aqui. Tem muita gente, a gente vai ver isso mais na frente, que interpreta isso aqui como direito individual fundamental, porque está conectado com o direito à vida.
o direito ao meio ambiente saudável. Mas percebo que está lá no artigo 225, está longe lá do artigo 5º. Né? Mas tem muita gente que interpreta dessa maneira, inclusive no judiciário. Se o meio ambiente saudável é um direito humano, é um direito, uma garantia individual fundamental, portanto, é cláusula pétrea na interpretação do artigo 60, parágrafo 4º, né? Portanto, está elevado ao maior status constitucional isso aqui, e como eu disse para vocês, o artigo 60, parágrafo 4º, que determina as nossas cláusulas pétreas, ele é passível de interpretação, ele é aberto, né? Tem várias coisas aqui que você pode dizer que estão lá como cláusula pétrea, e o povo do direito adora dizer que tudo é cláusula pétrea. Se isso aqui é cláusula pétrea e é direito individual fundamental, isso quer dizer que os tratados de direito ambiental, os tratados de meio ambiente, quando são assinados, se eles passarem pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, eles são emenda constitucional também? E se são emenda constitucional também, por estarem ligados ao meio ambiente, por estarem ligados ao artigo 225, que nessa interpretação seria um artigo de direito individual fundamental, esses tratados de direito internacional de meio ambiente entram como tratados, né, de emenda constitucional e, portanto, seriam cláusulas pétreas também? Outra pergunta é que o povo do direito ambiental quer dizer que é assim que funciona. Né? Você vai ter gente que vai dizer que não pode ser assim, que senão tudo vira cláusula pétrea, tudo vira direito individual fundamental e não pode fazer mais nada o poder público. O governo legislativo, a democracia não pode fazer mais nada. Né? E lembre-se sempre que numa democracia quem decide as coisas é o povo. Né? Não é porque um monte de velho caquético lá em 1980 escreveu esse negócio aqui que a gente tem que estar obrigado pro resto da vida, eternidade, a seguir isso aqui. Né? Tem toda uma defesa da democracia que está em conflito com o constitucionalismo. Eu explico isso daí na minha aula de constitucional. Quem for fazer um dia comigo, eu explico isso aqui direitinho, essa briga. Mas é um problema. Tá? E aí como é que fica? Né? A gente vai ver casos concretos onde tem essa disputa aqui ao redor disso. Isso é outro problema que aparece ao redor do artigo 5º, parágrafo 3º. Outro problema muito importante que aparece ao redor do artigo 5º, parágrafo 3º, que foi resolvido pelo Supremo. Esse foi resolvido. E os tratados internacionais que foram assinados, que seguiram, por coincidência, o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, foram aprovados, né, por 3/5, de maneira bastante ampla no Senado, na Câmara, foram aprovados até por unanimidade, né? Esses tratados internacionais, geralmente, quando são aprovados, não tem muita briga, não, tá? Eles são muito, muito gerais, então a coisa é aprovada fácil. Esses tratados que foram assinados antes da emenda 45, eles têm caráter de emenda constitucional? A resposta simples e rápida e básica do direito é não, porque isso aqui só vale a partir da emenda 45, né? Princípio básico da anterioridade no direito. Nada que foi feito no futuro afeta o passado, senão vira uma loucura. Né? É daqui para frente. Né? Isso é básico, por exemplo, do direito criminal. Eu não posso dizer que a partir de hoje é crime, sei lá, pense num crime novo aí. Pensava bem simples. Me ajudem, gente. Diga uma coisa criminosa que vocês queiram que seja crime, vai. É crime, pronto, foi aprovado esses dias. Está para ser aprovado. É crime o assédio às mulheres. Tem um projeto de lei que foi aprovado, acho que na Câmara e no Senado vai à promulgação. Né? É um tipo penal que diz que, e é bem preciso, tá? Ele diz que se você ficar perseguindo a mulher, ficar assediando ela no local de trabalho, não é estupro, é você ficar apurrinhando a mulher, perseguindo ela na internet e tal, isso é um crime. Se isso fosse promulgado hoje, e eu tiver feito assédio sexual a uma menina ano passado, eu não posso ser punido por isso. A lei entrou em vigor hoje, de hoje para frente. Então, a resposta fácil aqui, direta, se o tratado foi aprovado, mesmo que seja por essa forma aqui, antes da emenda 45, então, ele não entra como status de emenda constitucional, ele entra com status de lei ordinária, como qualquer outro tratado. Mas não é essa a interpretação, mas existem outras interpretações sobre esse assunto, que dizem que, por razões que a gente vai ver nas próximas aulas, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda 45, por uma razão de consistência com o sistema constitucional, aí é uma justificativa meio solta, meio frouxa, tá? Mas é aceita.
A gente vai ver até que ponto. Eles também teriam o caráter de emenda constitucional. Tá? A gente vai ver que isso é um pouco em disputa e a gente vai ver a decisão do Supremo. Tem várias interpretações sobre esse assunto. Tem interpretação mais direitos humanos, minha garganta, que é a de que esses tratados têm caráter, inclusive, supraconstitucional. O pessoal de direitos humanos, eles acham até que esse negócio aqui está acima da Constituição, tá? A gente vai ver essas interpretações mais para frente. Tem gente que acha que tem caráter... Deixa eu ir no banheiro rápido, gente. Garganta. Volto já, vai estar aí. Voltei! Peraí. Pronto. Tá? Esses são alguns problemas que a gente vai tratar com mais detalhe nas próximas aulas. Eu vou escolher uns textos bem mais precisos que vão discutir esse debate com vocês, inclusive as decisões judiciais. Né? Sobre esse tema de como é que os tratados internacionais de direitos humanos que seguem o rito do parágrafo 3º, artigo 5º, que foram aprovados antes da emenda 45, entram no sistema jurídico brasileiro, tem uma decisão super importante do direito no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, inclusive, é relativa a um dos mais importantes tratados de direitos humanos no Brasil, que é o Pacto de San José da Costa Rica, que é o Tratado, né, de Direitos Individuais Fundamentais da OEA. Esse é um tratado super importante no direito brasileiro, e ele foi assinado em 1970 e pouco, nem lembro. E ele foi... o protocolo adicional dele, que foi assinado em 1999. Então, tudo antes de 2003. E é um tratado super importante. Né? E aí tudo foi feito para tentar equacionar esse problema. Mas tem vários tratados que foram assinados antes de 2003, né, nesse rito. E o pessoal de direitos humanos quer que ele tenha um caráter de emenda constitucional, porque essa emenda constitucional fica muito mais difícil de um governo de direita, né, um governo mais à la Bolsonaro e tal, revogar essas coisas. Porque se tem caráter de emenda constitucional, você não pode revogar por lei, você tem que fazer outra emenda constitucional. E se você se aderir a uma interpretação ainda mais restritiva, que é a de que, já que é direitos humanos, já que é emenda constitucional, então é cláusula pétrea, nem por emenda constitucional você pode revogar o tratado mais. Né? Você não pode tirar esse tratado do ordenamento jurídico brasileiro de forma alguma. Tá? Eu não vou responder as questões para vocês ainda, elas vão ser respondidas nas próximas aulas. Vou deixar só a pulga atrás da orelha de vocês. Professor? Esse lance aí de alguns tratados, assim, tem essa questão que o senhor falou, né, de cláusula pétrea, isso de alguma forma pode ferir a soberania do país? Bom, eu diria não, porque está na Constituição, falando como um jurista de direitos humanos, tá? Encarnando a pessoa aqui, que a pessoa encarna o cara da direita também, para explicar para vocês, encarnando os direitos humanos. Não, porque está na Constituição Federal, né? Nosso próprio ordenamento jurídico é que fala que tem que ser dessa maneira. Então, a nossa soberania está sendo respeitada, não está sendo violada, muito pelo contrário. E isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, pelo presidente da República, foi aprovado pelo Poder Legislativo.
Então, passou por essa aprovação. Em última análise, quem interpretou dessa maneira foi o Supremo Tribunal Federal, que é um organismo do Brasil. Então, nada fere a soberania nacional. Ia ferir se fosse, sei lá, os Estados Unidos dizendo que é desse jeito e a gente tem que obedecer e acabou. Isso. Mas você tem razão, cria uma coisa assim meio que é o direito internacional entrando no direito nacional, né? É como se o Brasil... A esquerda faz esse argumento também, tá? Quando ela fala que o tratado que o Brasil assinou com o FMI viola a soberania nacional, porque é o FMI que decide que a gente tem que pagar não sei quanto do superávit primário e a gente não tem mais independência para seguir a nossa política econômica, a nossa política de juros, a nossa política monetária do país, que agora a gente tem que obedecer ao que o FMI fala. Isso é violação de soberania nacional. Né? Isso seria um argumento de esquerda. Um argumento de direita seria bem nessa linha, Eduardo. Faz todo sentido nesse ponto também, tá? Pensando argumentação política. Eu posso dizer que um Tratado de Direitos Humanos que foi assinado, que foi interpretado como de emenda constitucional, que agora é cláusula pétrea, não sei o que, é violação da soberania nacional. E eu, como presidente da República, o país mudou, eu fui eleito com outro mandato, no meu legislativo agora é de direita também, a gente quer fazer diferente, a gente não quer mais que, sei lá, que o Tratado das Mulheres, algum tratado aí feminino, por exemplo, a gente quer acabar com um tratado que fala que é proibido a violência sexual contra a mulher. Tem vários tratados internacionais que falam que é proibido, por exemplo, cortar clítoris de mulher e tal. Isso daí o Brasil é signatário. Apesar que a gente não faz essas coisas aqui, pelo menos não cortar clítoris, a gente faz outras coisas ruins com as mulheres. O governo de direita agora quer acabar com o tratado. Ele fala que vai revogar o tratado, vai criar uma lei agora que pode cortar clítoris de mulher à vontade, quem quiser por aí. Só dando um exemplo bem estapafúrdio, mas a lógica é igual, tá? Aí alguém no judiciário vai dizer, não, peraí, isso é inconstitucional. Por quê? Porque esse tratado é cláusula pétrea, ele foi assinado depois de emenda 45, pelo rito qualificado, e por ser de direitos humanos, a gente entende que é cláusula pétrea, o judiciário fala, é verdade, é isso mesmo, não pode. Aí o argumento do direitista muçulmano, sei lá, evangélico, doido, que quer cortar clítoris de mulher, vai ser, isso aí é uma violência contra a soberania nacional, porque agora a gente quer mudar. A gente foi eleito para isso, né, nas urnas, temos mandato popular, e a gente quer mudar. Então, essa interpretação aí viola a soberania nacional. Com certeza, Eduardo, cabe esse argumento. Faz sentido. Por isso que eu falo que direito é política também. Tá? Mas, assim, pela interpretação que essa interpretação que eu estou falando para vocês, de que está escrito na Constituição, né, que esses tratados entram no ordenamento como emenda constitucional, você não pode mexer por simples lei. Você precisa mexer por emenda constitucional para alterar agora o tratado. E se você entende que é cláusula pétrea, aí nem por emenda constitucional você pode mexer mais. Como é que o Supremo entende? Vamos ver nas próximas aulas. Né? Mas é a mesma coisa que nem a Argentina. Lembra quando a Argentina botou a paridade cambial na Constituição deles? Que eles são doidos, né? A gente fez a paridade cambial no Banco Central. Então foi fácil de desfazer quando a coisa degringolou lá em 1999. É que vocês são novinhos, você não lembra que o Fernando Henrique falou que o real valia $1. $1, para acabar com a inflação e para fazer política neoliberal e tal, não sei o quê. Aí o Brasil começou a se endividar, porque ele precisava bancar essa taxa no meio internacional. Só que o dólar vale muito mais que o real, né? A economia brasileira não sustentava aquilo. Como é que você bancava? Você emprestava dinheiro. Emprestava dinheiro, aumentava o juro, emprestava dinheiro. Porque você só consegue emprestar dinheiro se você aumentar os juros. Porque o mercado olhava para o Brasil e falava, eu não vou prestar dinheiro para esse país está devendo até as calças. Aí o governo brasileiro fala, não, peraí, se aumentar os juros um pouquinho, aí eu te pago bastante, eu te pago muitos juros, aí tu empresta? Bom, tudo isso de dinheiro que você vai me pagar, eu corro o risco, eu te empresto dinheiro. Aí foi subindo, chegou uma hora que não deu para bancar aquilo. Aí o governo Fernando Henrique quebrou a paridade cambial em 99, depois da reeleição do Fernando Henrique, ele esperou ser reeleito primeiro, porque ele não era besta. Aí ele quebrou a paridade cambial, aí o dólar disparou, o real passou a valer 2,20, 2,30 em 99, quando quebrou. Só que foi fácil de quebrar, porque ele falou com o presidente do Banco Central e ele disse, agora não vale mais 1 para 1, agora a política cambial é outra. Na Argentina não dava para fazer isso, porque o negócio estava na Constituição, tinha lei, era super complicado. Então, não dava para o presidente chegar assim e falar para ele, agora não vale mais isso daí, tá? Porque estava escrito na lei, estava na Constituição dos caras. Então, e aí você pode dizer, isso aí é violação de soberania nacional. Por quê? Porque o país não pode mais determinar a sua política econômica. Se botou na Constituição, tem que cumprir o que está na Constituição.
Mesma coisa o teu argumento, Eduardo, só que pro lado da direita. Realmente é um problema, né? Mas aí é aquela coisa que a gente que se discute em RI, que é o déficit democrático. Tem uns autores de RI, tem um cara que chama David Held, que discute esse negócio. Aonde se toma a decisão que afeta as pessoas? Né? Se é o FMI que está tomando a decisão, isso viola a soberania nacional? Se é a Alemanha que vai construir uma usina... o exemplo mais objetivo. Se a Somália está construindo uma hidrelétrica que vai... não sei se é a Somália ou se é... Eu não lembro qual país. Tem um país africano que vai afetar o Sudão do Sul. É lá do lado direito da África ali. Tem um país ali grande, vou lembrar o nome agora, que tem um problema no delta do... No delta não, na nascente do Rio Nilo. Um dos rios que se fazia na nascente do Rio Nilo, que é um rio enorme, tem uma capacidade hidrelétrica enorme. Esse país quer colocar uma hidrelétrica ali. Essa hidrelétrica vai afetar o país vizinho, porque vai secar o rio lá. Você botou a hidrelétrica aqui, o rio para de correr lá. Aí, isso o país vizinho pode dizer, essa decisão foi tomada fora daqui. Então, isso é uma violação de soberania nacional, isso é um desrespeito com o nosso povo, isso é antidemocrático até, porque a decisão foi tomada pelo povo de outro país, mas está afetando a gente. Na área ambiental é cheio desses dilemas. Né? Por que a China pode poluir e o impacto que afeta todo mundo, afeta o mundo inteiro? Né? Isso é um déficit democrático, isso afeta todos os países, tem que ser decidido de maneira coletiva. Então, essas são discussões de RI bem pesadas e realmente dá para você argumentar por aí, tá? Dizer que o tratado internacional, que é entendido como emenda constitucional, viola a soberania nacional, porque eu não posso mais mudar isso aí. Né? Mas eu poderia argumentar contigo de outra forma também. Eu poderia argumentar, não, esse tratado está de acordo com a soberania nacional, porque ele está de acordo com a Constituição Federal. A Constituição é que diz que... e a Constituição é nossa, né? A soberania é brasileira, a Constituição é brasileira também. Diz que entra dessa maneira no sistema jurídico e vai ser aprovado, foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelo Presidente da República, foi interpretado pelo Judiciário Brasileiro, então tudo isso é nacional, então não está violando a soberania nacional, tá? Eu só quero mostrar as discussões para vocês que dá para montar em cima dessas coisas. Tá bom? Eu entendi, professor, valeu. É porque, falando assim, de uma norma internacional, claro que algumas são necessárias, como o de direitos humanos e tal, mas aí falando... O que é necessário ou não é necessário depende da cabeça da pessoa que está falando, tá? Você vai falar com um cara de direita, ele vai dizer, não é necessário não, isso aí é coisa de comunista, enfim. Mas isso é coisa de bolsonarista, não tem que levar em conta. Não, porque... porque, assim, quando o senhor falou, né, de norma internacional, assim como cláusula pétrea, como eu falei, eu acho que algumas normas, assim, de direitos humanos são necessárias, mas falando, assim, delas como cláusula pétrea, parece, assim, dessa força delas pesado, dentro do país, sim, parece pesado, uma... né? Sim, é por isso que eu perguntei. Não, parece pesado e que realmente, né, cria um incômodo. Porque, assim, o pessoal de direitos humanos, é por isso que eu gosto de dar essa aula, eu fiz ciência política e tal, eu sei do direito e sei da política. O pessoal de direito, se você pegar uma aula com o cara de direitos humanos, ele vai falar que é assim, ele vai dizer que é constitucional, que é supraconstitucional, que é cláusula pétrea, ele vai fazer a argumentação todinha que eu estou fazendo, sem te dizer que é um olhar, é uma forma de interpretar, sem apontar que... Mas, de fato, é um problema, porque se tudo é constitucional, se tudo é superconstitucional, se não pode fazer nada, tem só que fazer cumprir a Constituição, para que serve a política, então? Para que tem política? Se está tudo na Constituição, se o tratado está assinado, não pode fazer mais nada, para que a gente elege deputado, para que a gente faz eleição, para que tem política, se está tudo na Constituição? Então, o pessoal do direito pensa assim, tá? Por eles é só cumprir a Constituição, está tudo resolvido. Mas não tá, porque não existe vida sem política, entendeu? As coisas se resolvem na política, não se resolve. Não é porque está no texto aqui, você diz que tem que ser daquela forma que está resolvido. Tem conflito distributivo, você tem que tirar dinheiro de um lugar para botar no outro, isso tem briga política, enfim. Eu também acho bonitinho que está no texto da Constituição, mas... E assim, de novo, a gente vive numa democracia, e a gente decide as coisas hoje, nossos filhos, nossos netos têm o direito de decidir de outro jeito, assim como a gente tem o direito de mudar as coisas que foram decididas lá pelo velho Ulisses, pelo velho Getúlio lá em 30, a gente tem o direito de mudar e seguir a nossa vida, nossos filhos também vão ter. Então, dizer que um negócio está acima da Constituição, é cláusula pétrea, ninguém pode mudar, é assim e acabou, tem uma cara meio autoritária também, tá? Você tem razão.
a gente vai ver como é que o Supremo desamarra esse negócio. O Supremo, nesse caso específico dos tratados anteriores a 2003, como é que eles entram no ordenamento jurídico, o Supremo tem uma solução meio de campo ali para tentar resolver todos os problemas. Por isso que, de novo, o direito ele é político, não tem como não ser, porque a interpretação que eu der vai ter um efeito político gigantesco. E é uma coisa que está sempre em disputa. Não quer dizer que qualquer coisa valha, que qualquer coisa você pode dizer qualquer coisa. De novo, o Supremo quis dizer que o Rodrigo Maia podia ser reeleito, está na Constituição de maneira muito expressa, dizendo que ele não pode. De jeito assim, muito claro. E aí o Supremo quis fazer lá uma bruxaria para dizer que podia, a galera disse, não, peraí também, né? Eu também quero que ele seja reeleito, mas não pode respeitar a Constituição, caralho. Aí o Supremo recuou, voltou atrás, então essas coisas estão sempre em disputa. Por 6-5, tinha 5 votados que podia, aí deu maior bafafá, aí voltou a votação, os outros 6 disseram que não podia, porque viu que deu problema. Não dá para avançar tanto o sinal. Mas esse é o sistema de freios e contrapesos, é por isso que o Judiciário, ele é o Supremo Tribunal Federal, os ministros são nomeados, não dá para ser o ministro concursado, que é um negócio de louco, isso daí não existe. Nenhum país do mundo, o Supremo Tribunal Federal é um órgão onde você coloca os juízes lá porque fizeram concurso, fizeram uma prova lá de direito, decoraram um monte de coisa, agora tem esse poder político todo. Eles têm que ter responsabilidade. Por mais que eles tenham independência, tem que ter uma conexão com o sistema político, senão os caras saem lá dizendo o que eles querem da cabeça deles e o mundo não funciona assim, tá? Mas eu não quero, isso aí é tema de direito constitucional, eu não quero entrar muito nisso daí, senão a gente vai fazer uma tangente muito grande. Mas, enfim, são coisas que tocam a área de direito público internacional. O trabalho de hoje, eu vou colocar daqui a pouco, senão amanhã, porque já está tarde, já dei aula hoje, a segunda que eu dou. Senão eu ponho amanhã, e aí eu vou botar até terça ou quarta para vocês fazerem, para vocês lerem o próximo texto também. O trabalho vai ser com base no artiguinho que eu mostrei para vocês, que eu botei hoje. Não vai ser com base no livro, não, tá? Porque esse livro está muito ruim de ler. Com perdão quem é o nome do cara? Aí nem lembro. Do autor, que deve ser um cara super respeitado, não sei o quê. Direito tem dessas. O cara é o bambambam, você vai ler o livro, você fala, que saco, que não tem isso aqui. Um monte de ladainha que não serve para nada. Mas, enfim, com perdão, o cara não é bom. E eu procurei, gente, comprei livro, o colega trouxe o RESEC, nenhum deles é bom para ensinar vocês, tá? Até o pessoal de direito não é muito bom, não. Mas eu vou achar artigos são bons. Esse aqui, tá? Eu vou procurar com mais cuidado para a próxima aula artigos que são de revistas acadêmicas. Isso aqui não é uma revista acadêmica, vocês podem ver pelo tanto de comercial que tem nesse troço aqui. Cíntia Santos é o nome da mulher. Fala que é artigo e tal, mas artigo mesmo é aquele que passou pelo peer review, aquele que teve processo de edição, que foi para uma revista respeitada, o cara voltou com a pesquisa, mexeu. Mas é que o direito é uma coisa muito técnica, então tem muita coisa assim que tem na internet fácil de ver. Então eu vou fazer em cima disso aqui, tá? A vigência dos tratados no Brasil. Ele está muito mais didático e fácil de entender do que o livro que eu passei para vocês e, sinceramente, melhor. Então, vai explicar tudo isso que eu falei para vocês de maneira mais simples aqui. Os tratados, acordos... isso aqui é um ponto que o livro fala também. Isso aqui não é tão relevante, tá, gente? Mas deixa eu só explicar para vocês que vocês vão ler aqui. Fala aqui de que certos tratados não precisam de assinatura no Congresso Nacional. Coisas muito simples, muito básicas, assim, bem ridículas, que não precisaria, tá? Isso não é muito importante, porque isso não é assim. Na prática, os tratados precisam de aprovação no Congresso, porque eles têm força de lei, e aí você tem que ter aprovação no Congresso Nacional. Porque como é que você vai... Senão o Poder Executivo ele podia assinar um monte de lei no Brasil sem precisar de aprovação do Legislativo, via tratado internacional. Então, isso aqui não... Mas ele vai falar um pouquinho disso aqui, tá? O costume já de muitos anos, ainda que estabelecido extra legem é fora da lei. Sempre foi o de não ser exigível a aprovação do Congresso Nacional para certos tratados internacionais. Que tratados são esses? Mas, na prática, os tratados, os que interessam, os importantes, todos precisam de aprovação. Não se discute tratado sem aprovação no Legislativo, não, tá? Olha, porém, para muitos juristas brasileiros, acordos executivos ainda são possíveis, existindo um costume interno, uma conduta diplomática construída à margem da Constituição. Meio esse pelo qual o Executivo finaliza acordo sem o acordo do Legislativo. Deve ser coisas do tipo, acordo para comprar o prédio da embaixada na Espanha, coisa muito ridícula, sabe?
tudo que importa para a gente, que interessa no direito, passa pelo legislativo. Então, eu não quero me prender muito nisso aqui. Aí depois vai ter, olha, a coisa do ratificação, assinatura, ratificação, presidente do Senado que promulga, aí como é que entra em vigência, a publicação, ele está muito didático isso aqui. Os efeitos, o direito interno, os tratados, aí tem algumas decisões aqui, a gente vai ler decisão judicial mais para frente, tá? O problema dessa coisa da revogação, se eu aprovei um tratado, ele tem força de lei, e ano seguinte o Congresso Nacional aprova outra lei que vai contra o tratado. O que acontece com esse tratado? Ele foi revogado. Ele foi revogado tacitamente, dentro do país, mas fora do país ele continua assinado. Então o país continua sendo cobrado, o Brasil continua sendo cobrado lá fora. Acontece muito isso, dá problema, as instituições internacionais ficam criticando e cobrando do Brasil que ele não está respeitando o tratado, e ele não está respeitando o tratado porque a lei interna mudou. E a posição hierárquica dos tratados, é que vocês podem ler, eu não vou perguntar disso aqui não hoje, tá? Isso aqui é matéria da próxima aula. Mas vocês podem ler, eu vou colocar um material mais bacana sobre esse assunto, para resolver algum dos problemas que eu coloquei nessa aula, que é essa questão da hierarquia dos tratados. Essa coisa de como é que entra no sistema jurídico brasileiro. Não, vocês podem ler isso aqui já, porque eu já falei o básico, que é isso de que pelo parágrafo 3º do artigo 5º, entra com caráter de emenda constitucional, ele vai falar isso aqui, mas tem algumas coisas a mais que a gente vai discutir na próxima aula. Mas leiam aqui, tá? Aí eu vou perguntar sobre esse material aqui na questão de hoje. Pronto, gente. Mais alguma dúvida? Perdão pelo livro chato, os próximos vão ser mais divertidos. Prometo. E leiam, tentem ler antes da aula, anotem, façam que nem a colega, a Ana Alice, sublinhem, façam perguntinhas, tragam perguntas para a aula, eu adoro isso, eu fico até me sentindo sozinho quando vocês não fazem isso, tá? Obrigado, Ana, hoje. Eu sinto menos deprimido. Boa sexta-feira, tá? Bom fim de semana que vem tem mais. Tchau, professor, boa noite. Tchau, professor, boa noite. Boa noite, professor, obrigada. Tchau, professor, boa noite. Boa noite, beijocas a todos. Tchau, Boa tchau. noite, professor. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite, professor.